Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, a crise do trabalho encontra a crise climática. Como é que a gente vai trabalhar nesse fim de mundo? A gente vai fazer essa reflexão agora no Bom Dia Fim do Mundo. Mais nada, deixa eu começar cumprimentando minhas colegas de fim do mundo, agora de volta com a bancada completa. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Bem-vinda de volta, Marina. Olá, pessoal. E bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Já estava com saudade. Oi, Giovana. Oi, pessoal. A gente também já estava com saudade. Eu já volto aí, né, com a Giovana e com a Marina, mas antes fica o convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver. Continue sendo o nosso profeta do Apocalipse, traga mais olhos e ouvidos para estas conversas. Se você estiver no Spotify ou na Apple, vale dar aquelas 5 estrelas. Se você estiver no YouTube, vale deixar aquele comentário legal para a gente. Agora que eu já passei os nossos recados, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Muito bem, então vamos começar aí esse primeiro bloco, né, desse episódio aí, mas quase especial, né, sobre o Dia do Trabalho, que é um tema que eu gosto muito, me interesso muito. Já comentei em outro episódio do Bom Dia Fim do Mundo que, enfim, passei por várias profissões, já trabalhei muito em escala 6x1. E antes da gente começar a trazer as discussões aqui, eu vou pedir para a gente ver um vídeo que muitas pessoas aqui, talvez ouvintes, né, e espectadores do Bom Dia Fim do Mundo conhecem, mas que ele é ótimo para a gente começar essa discussão. Vou pedir para a produção, então, soltar o vídeo para a gente. Gente, eu tô aqui revoltado com essa escala 6x1. Sério, eu tô querendo saber. Alguém tem essa informação para me dar? Quando é que nós, da classe trabalhadora, iremos fazer uma revolução nesse país relacionada à escala 6x1? Eu fico pensando, eu que não tenho filho, que não tenho nada, eu sou sozinho, não dá para fazer as coisas. Imagina quem tem filho, tem marido, tem casa para cuidar. A pessoa tem que se doar para a empresa 6 dias na semana e ter só um dia para folgar? Isso para ganhar salário mínimo. Gente, não dá. Não dá. E se a gente não se revoltar, se a gente não colocar a boca no mundo, se a gente não meter o pé na porta, as coisas não vão mudar. Eu quero saber quando que nós, da classe trabalhadora, iremos se revoltar contra essa escravidão ultrapassada chamada escala 6x1. Bizarro. Sério, velho, não dá. Pois é, esse aí é o vídeo que vocês acabaram de ver e escutar. É o vídeo do canal, né, oficial aí do Rick Azevedo, que é criador do movimento VAT, Vida Além do Trabalho. E também hoje ele é vereador do PSOL no Rio de Janeiro, aí se elegeu numa campanha histórica, podemos dizer, né? Esse vídeo, que é para quem conseguiu assistir, tá vendo a gente no YouTube, esse vídeo viralizou. Esse vídeo é um vídeo bem direto, né? Bem simples, a linguagem direta do TikTok. Ele viralizou e hoje tem mais de 1,4 milhões de views lá na plataforma. E o Rick, ele tem essa linguagem que é bem conectada à base social mesmo, né? À história mesmo. Ele na época que ele fez esse vídeo, ele era caixa, então é uma dessas profissões que tem essa escala 6x1, né? E o que ele fala toca muito na realidade de muitas pessoas. Realmente você não tem vida quando você tem uma escala 6x1. Às vezes a folga não cai nem no domingo, né? A folga cai no meio da semana, você não consegue se programar para nada. É muito difícil e ele toca num ponto importante. Ele ainda é sozinho, né? Quem tem filho. São experiências de vida que você perde. Então, assim, essa verdade, essa franqueza do Rick tocou muitas pessoas e talvez ele não soubesse ali, mas ele estava começando talvez o movimento de esquerda mais popular em anos, que depois teve aí o acréscimo, né, a contribuição da Erika Hilton. Enfim, Marina, esse movimento, A Vida Além do Trabalho, o que ele comenta sobre a realidade do mundo do trabalho hoje? Olha, Terto, essa é uma luta antiga dos trabalhadores, a redução da jornada de trabalho. É que, na verdade, isso anda muito devagar, porque reduz o lucro dos empregadores, né? Com a história da mais-valia, como ensinou Titio Marx. E aí vamos lembrar rapidamente que os trabalhadores brasileiros só tiveram uma jornada determinada a partir de 1930, no governo Getúlio Vargas. E naquela época, o que se estipulou foi uma jornada de 48 horas por semana, ou seja, o famoso 6x1. E é impressionante que em todo esse período, 100 anos quase, mudou muito pouco, porque a Constituição daí baixou para 44 horas, né?
que também continua 6x1, só paga horas extras, né, para quem quiser adotar. E depois disso, continuamos até agora, em 2025, lutando, né, como faz o nosso amigo Rick, contra a jornada 6x1. Agora, esse projeto que ele citou, né, da deputada, que você citou, da deputada Érica Hilton, ele avança um pouco, porque daí já é estipular uma jornada semanal de 36 horas. Então, você teria uma semana de 4 dias e mais as 4 horas extras. Mas isso, assim, é um impacto muito grande no Brasil, onde a gente também tem um monte de gente que nem é CLT e trabalha muito mais do que isso, né? Como os falsos empreendedores aí da Uber e da Amazon, né? Que trabalham muito mais. Mas, assim, fora do Brasil, já está sendo até testada essa semana de 4 dias. Tem uma ONG, um movimento da sociedade civil, que chama 4 Days Week, que é semana de 4 dias, e que eles já convenceram um monte de empresas na Europa, nos Estados Unidos, a fazer um teste de 6 meses com o 4x3, que eles querem convencer todo mundo da vantagem com esses resultados. E eles conseguiram fazer aqui no Brasil esse teste em agosto do ano passado. E é impressionante que eles conseguiram a adesão de 19 empresas, não são muito grandes, são todos os setores de serviço, somos um pouco mais de 250 trabalhadores, mas que se dispuseram, então, a fazer esse teste de funcionar durante 6 meses com a semana de 4 dias. E os resultados foram muito em cima do que esperavam os empregadores, porque eles perguntaram logo no começo, né, qual era a expectativa deles, e eles disseram que queriam testar para ver se baixava a rotatividade no trabalho, né? As pessoas preferiam manter o emprego, se atraíam novos talentos com essa promessa de uma qualidade de vida melhor e até produtividade maior, porque os empregados mais satisfeitos e mais descansados conseguiriam ter, né, um rendimento maior. E foi justamente isso o que apontou aqui o resultado da pesquisa, que, aliás, foi feito em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas. E os resultados apontam nessa direção. O que os pesquisadores recolheram de dados depois desses 6 meses foi que os trabalhadores produziram mais e melhor. Inclusive, a capacidade de cumprir prazos, que era uma das maiores preocupações, ela aumentou em 52%. Olha só. O engajamento nas tarefas subiu 60% e a criatividade para encontrar soluções, a gente sabe que criatividade está muito ligada, né, a um tempinho de ócio, ela subiu 80%. Caramba. Quer dizer, quando eles vão tentar explicar esses dados, daí eles vão, por exemplo, no que responderam os trabalhadores sobre essa experiência em relação à sua saúde e bem-estar. Mais de 70% declararam que estavam com mais energia para o trabalho. E esse mesmo percentual também disse ter mais energia para a família. Quer dizer, conseguiu equilibrar as duas coisas. Quase a metade passou a praticar exercícios 3 vezes por semana. A insônia deu um adeus e 49% passaram a dormir mais e melhor. Até o conflito com os chefes caiu pela metade. Se a gente pensar nessa experiência e no impacto que as mudanças do clima já estão tendo na saúde, energia, bem-estar, parece um caminho para o futuro, né? Olha, Marina, eu acho que devia ser um caminho, pelo menos, para o futuro lá da pública, você não acha? Você não acha, Terta? Eu que a gente acho. devia ter uma escala de 4x3 aí, olha. Registrado, hein? Mas, Marina, você falou do impacto das mudanças climáticas, né? Falando sério agora, de fato, a gente tem visto já uma série de levantamentos mostrando como que as mudanças climáticas estão impactando a vida do trabalhador, principalmente o trabalhador que fica ao ar livre, né? Que trabalha na rua. E aí, esses estudos até apontam que, além de, por exemplo, uma mudança, de repente, na escala, né, de 4x3, que você poderia também ter vantagens de tirar o trabalhador da rua e ele poder ficar mais tempo em casa, o que poderia melhorar a saúde, eles falam que talvez tivesse que haver mudança até no horário de trabalho. Algumas tarefas talvez precisassem ser feitas nos horários mais frescos do dia e não nos horários tradicionais que a gente conhece de trabalho hoje, das 8 às 6, né, das 9 às 6. Em 2019, a Organização Internacional do Trabalho lançou um relatório. A gente, inclusive, vai deixar o link lá no nosso site, que é apublica.org/Bom Dia Fim do Mundo. E esse relatório estima que pode ter uma perda de quase 4%, 3,8% nas horas trabalhadas até
2030 por causa justamente desse impacto do calor. Você tem uma redução de produtividade e as pessoas elas vão deixando de trabalhar mesmo porque estão passando mal, etc. e tal. Eles converteram essas horas de trabalho, esses 3,8% de horas de trabalho, no equivalente a postos de trabalho. Isso equivaleria a 136 milhões de empregos. Uau. E aí também eles calcularam quanto que isso impactaria a economia. E isso pode levar a uma perda de 2,4 trilhões de dólares no PIB global por conta do impacto do calor, né, no trabalho. Esse cálculo levou em conta que trabalhos agrícolas ou de construção civil, por exemplo, são realizados sob o sol, né? Então, para fazer essa conta, eles imaginam que as pessoas estão expostas ao calor o dia inteiro, o que nem sempre acontece, mas para poder fazer a conta, então, por isso que deu aí esses 3,8%, e já com uma estimativa também de aquecimento do planeta em 1,5 graus. Só que isso a gente já está vendo, né? Eles fizeram esse cálculo para 2030, só que a gente já está com 1,5 graus agora, né? Então, na verdade, esse cenário talvez possa ser até um pouco pior. E aí, então, uma das propostas que poderia aliviar um pouco isso é essa mudança aí de horário de trabalho. Isso já está acontecendo, a gente já tem visto isso. Várias matérias, inclusive, né, da imprensa, por exemplo, o New York Times deu uma matéria muito interessante há uns 3 anos, mostrando... Eles foram ver pessoas que trabalham na rua ou trabalham em condições muito quentes e começaram a medir quanto que é a pressão do corpo, como que fica a temperatura corporal da pessoa, se ela está suando, se ela está passando mal. Super, super bacana, assim. E aí, nessa matéria, eles mostram que, por exemplo, no Oriente Médio, no Iraque, já tem gente que está mudando o seu horário de trabalho, trabalhando, por exemplo, de madrugada, para poder fugir dessas temperaturas altíssimas. Lá, claro, né? Bate 50 graus, tal. Então, são cenários muito extremos. Mas, olha, aqui no Brasil também a gente já está vendo esse tipo de alternância de horário de trabalho. Teve uma matéria que saiu num site chamado Grist, que é um veículo americano muito focado em mudanças climáticas. E eles contaram histórias de pescadores, uma comunidade de pescadores do Pará, que é ali da região de Óbidos, que pesca no Rio Amazonas, né? E eles, a vida inteira pescador, sai cedinho de casa para trabalhar, mas é tipo ao nascer do sol, ali 5, 6 da manhã, né? Começou a ficar tão quente, a temperatura está aumentando tanto ali na região, que eles começaram a pescar no meio da noite. Uau. Na calada da noite mesmo, quando ainda está escuro. Uma das pescadoras que foram ouvidas na matéria, conta que a sensação dela é como se o sol tivesse mais forte. E ela falou que o único jeito da comunidade, né, tradicional continuar pescando foi mesmo mudando o horário. Mas a gente não está falando de uma mudança simples, né? Por exemplo, a própria pesca, ela acaba sendo prejudicada porque... tem o horário dos peixes também, eles né? não foram avisados. Os peixes não estão acordados. Não de combinaram, madrugada. não combinaram. Exatamente. E interfere em outras coisas, né? Horário da vida de dos pescadores. escola. E aí, por exemplo, o pescador precisa vender o peixe dele, né? E o Isso. mercado continua no horário normal. Então, quer dizer, o cara está trabalhando de madrugada, mas ele ainda tem que trabalhar um pouco durante o dia para poder vender o peixe dele. E essa coisa do horário de escola é isso, né? O pai já começa a viver menos com o filho. E até a tradição, né? Porque eles passam essa tradição da pesca para as crianças. Só que aí a criança que tem que acordar cedo para ir para a escola não vai pescar de madrugada, né? Enfim, essa pode ser, sim, uma saída para o calor. Eu acho que é uma discussão que precisa ser feita, mas a gente tem que considerar esses desafios. A gente está acostumado a dormir. A gente precisa do escuro para dormir. É claro que a gente tem um monte de trabalhador no mundo que trabalha nesses horários, mas imagina se a gente estiver pegando isso como regra para toda a população, né? E aí tem uma série, eu gosto muito de citar ela como exemplo, porque ela traz bem esse... ela não precisa fazer a gente imaginar, ela conta como seria se todo mundo tivesse que trabalhar desse jeito. Chama Extrapolations, da Apple TV. E aí eles trazem um futuro distópico de como que seria o mundo com o aquecimento global, né? E aí eles fazem um episódio que é em 2059. Eles pegam uma cidade na Índia, Mumbai, e aí essa cidade mudou completamente o esquema na história. Eles têm uma espécie de um toque de recolher mesmo, que das 6 da manhã às 6 da tarde, as pessoas têm que ficar em casa, inclusive com as janelas vedadas para não entrar a luz do sol, porque se elas forem para a rua, elas realmente podem colapsar. E aí, quando cai o dia, né, escureceu, aí todo mundo vai para a labuta. É quando realmente a vida começa. Eu espero que a gente não precise chegar nesse ponto, mas talvez algumas mudanças
sejam necessários. Né? Nossa, meu Deus. Vamos ficar, então, processando esse toque de recolher por conta do calor. E, por falar, continuar nesse clima de apocalipse, vamos para o quadro A Trombeta da Semana, que vem aí logo depois da vinheta. E nesse Dia do Trabalho, a Trombeta da Semana traz o top 3 profissões do fim do mundo da última semana. Número 1. Especialista em Trump Talks, The Talks de Donald Trump. Trump anda monopolizando a nossa atenção. Esse quadro mesmo já tivemos diversas trompetas da semana e, claro, isso causa mais prejuízos psicológicos do que assistir ao parto de um bebê reborn. Precisamos de profissionais especializados em nos destrumpizar, nem que seja pelo menos no feriado do Dia do Trabalho. Ok, eu citei o Donald Trump para dizer que não aguento mais citar o Donald Trump. 2. Filmmaker de internação. Virou parte da cultura brasileira. Pintou investigação, começam as dores em certos políticos. É o Alexandre de Moraes contribuindo para sobrecarregar o SUS ou o Albert Einstein. Como vimos com Jair Bolsonaro, uma boa internação precisa de uma equipe de audiovisual registrando todos os detalhes, incluindo o mal súbito antes de assinar intimações. Se for procurar para essa carreira, não se esqueça de negociar adicional por insalubridade. 3. Comentarista de conclave. Se você tem 30 e tantos anos, já está caminhando para ver o 4º Papa. E, aparentemente, escolher um novo Papa é mais complicado do que eleger um presidente nos Estados Unidos. Vale a dica. Especialize-se em interpretar o que esconde a fumaça preta e a fumaça branca das votações e esteja preparado para o próximo papado. É uma carreira concorrida, vale dizer. Tivemos 3 papas e apenas uma e os Scamparini. Não sei qual carreira você seguiria hoje, mas saiba que o fim do mundo não tira folga. E essa foi mais uma trombeta da semana. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade. E depois dessa trombeta aí especial sobre o Dia do Trabalho, nada melhor do que falar das pessoas que contribuem para que o nosso trabalho continue existindo. Se você quiser fazer parte aí desse grupo de apoiadores, quiser fazer uma doação agora para a Pública, você pode fazer sua doação para contato@apublica.org. O jornalismo independente precisa de você. Agora vamos para o segundo bloco. Gente, dentro dessa nova realidade aí, né, que a gente comentou sobre o mercado de trabalho, o Bom Dia Fim do Mundo é esse programa que fala e trata de uma crise dentro da outra crise, né? Então, a crise do trabalho encontrando a crise climática. No primeiro bloco, a Giovana falou da série Extrapolation aí, né, e sobre essa distopia quase muito, né, muito próxima da realidade. E agora, nesse segundo bloco, a gente vai tratar o quanto essa distopia, na verdade, já é a realidade de algumas pessoas, né? A gente sabe que precisam serem feitas algumas adaptações, né? Enfim, quando a gente está falando de ondas de calor. Eu quero te perguntar, Giovana, se tem algum movimento já acontecendo no mundo real, ou a gente vai ter que aprender na marra a fazer essas adaptações? Pois é, Terto. O que a gente percebe assim, é que essa discussão ela está mais do que necessária, porque tem vários dados já mostrando como que o calor está, de fato, impactando a vida do trabalhador. Né? No começo desse ano, não sei se vocês lembram, a gente estava tendo uma série de ondas de calor, né, uma atrás da outra. Sim. E aí o nosso colega lá na redação, o Rafael Oliveira, que é um dos nossos repórteres de clima, ele entrou em contato com o Ministério Público do Trabalho para ver se calor estava sendo uma questão que aparecia nas denúncias dos trabalhadores, por exemplo. E aí ele descobriu que não só estão aparecendo sim, como elas têm aumentado muito, né? O Ministério Público do Trabalho recebe denúncias de todo tipo, assim, relacionadas ao ambiente de trabalho. E aí eles resolveram investigar dentro dessas denúncias quantas vezes aparecia o termo calor. E aí os resultados foram bem surpreendentes. A primeira vez que eles fizeram esse levantamento foi em 2022. Na época, tinha tido 154 denúncias envolvendo calor. Em 2023, tinha subido para 611. O ano passado, já tinha pulado para 741. Uau! Ou seja, quase 400% de aumento aí em 3 anos. O que eu acho que até faz bastante sentido, porque os últimos 2 anos foram os recordes, né, os mais quentes do registro histórico. Mas a gente começa a ver que isso
está afetando as pessoas, né? O Rafa entrevistou a Sirlene Zimmermann, que é a coordenadora justamente dessa área de defesa do meio ambiente e do trabalho dentro do MPT, e ela comentou que muitas das denúncias, claro, são de trabalho a céu aberto, né, como agricultura e construção civil, por exemplo, mas ela disse que telemarketing, supermercado, até mesmo hospital, tá tendo denúncia de muito calor, né? E aí ela fala assim, que as pessoas relatam uma coisa, elas falam em calor insuportável mesmo, gerando mal-estar, tontura, desmaio, dor de cabeça, desidratação. As pessoas se queixam que os uniformes são pesados demais, são quentes demais, que os trabalhadores, gente, olha que absurdo, não tem autorização para ligar o ar-condicionado. Aff, Maria, por isso que passa calor fazendo telemarketing, Pois né? né? E assim, até água. As pessoas oferecem água quente para os trabalhadores. Nossa. Isso quando tem água, Quando porque tem água. também tem relato de falta d'água. E para quem trabalha na rua, eles falam assim, poxa, podiam pelo menos oferecer protetor solar. E também não tem nada disso, né? Outra coisa interessante que a Sirlene relata é que mesmo não só os trabalhadores estão fazendo as denúncias, mas também os consumidores, por exemplo, de uma loja, de um restaurante, que viram que o trabalhador está ali penando com calor e aí a pessoa vai lá e entra no site. É um esquema Trabalhadores Unidos, né? Exatamente, Terto. Esses dados são do Brasil, né? Mas, assim, a verdade é que a gente vê isso acontecendo no mundo inteiro. A Organização Internacional do Trabalho tem um outro levantamento que eles lançaram no ano passado, revelando que, em média, 71% da população ativa do mundo hoje está exposta a calor extremo. É muita coisa, né? Pode chegar a quase 93% na África, que é o lugar mais quente, e mesmo nos países árabes, o segundo lugar mais quente, 84% da população ativa está exposta. E chama atenção também que eles mostram que esse risco de exposição a calor está aumentando mesmo em países que não eram muito quentes antes, mas justamente porque a gente está num processo de aquecimento global, as pessoas nesses países também começam a ficar expostas. Na Europa e na Ásia Central, entre 2000 e 2020, houve um aumento de 17% dos trabalhadores expostos, que é mais do que o dobro do que subiu na média mundial. E aí, assim, a gente está falando de mal-estar, de indisposição, mas a verdade é que calor mata. E esse relatório aponta que 4.200 trabalhadores e trabalhadoras morreram em decorrência do calor em 2020. E em todo o mundo, naquele mesmo ano, 231 milhões de pessoas tinham sido expostas a ondas de calor durante o trabalho, né? Que é um aumento de 66% na comparação com o ano 2000. Então, isso tudo, né, esses dados todos, têm feito, assim, se faz urgente pensar em formas de aumentar o conforto térmico quando você está trabalhando, né? A gente comentou no primeiro bloco essa ideia de, por exemplo, trocar o horário de trabalho, mas poderia ter coisas mais simples, isso que a gente estava falando, um uniforme mais leve, você ter um ambiente de trabalho que é mais arejado, você ter árvores, né? Poder ligar o ar-condicionado. Poder ligar o ar-condicionado. Tomar água gelada. É engraçado que a gente está falando de nada de tecnologia de ficção científica. Exato. É água, Opa. ar-condicionado, água gelada. Exato. E assim, mesmo para quem está na rua, quem trabalha na rua, poderia ser pensado, e aí eu acho que sim, a gente precisa inovar um pouquinho, mas pensar, por exemplo, em refúgios que possam existir nas cidades, para que elas possam, né, um carteiro, um ambulante, alguém que está ali na rua, poder se abrigar por um tempo. No ano passado, eu participei de um debate promovido pelo Diese, que é aquele órgão que trabalha com dados de emprego, né? E eles estavam falando que eles vinham conversando com as prefeituras, até aproveitando a disputa eleitoral do ano passado, né, para prefeito, falando disso, assim, de ter postos espalhados pela cidade que pudessem ter uma água fresca para a pessoa beber ou até jogar no rosto, ficar num ambiente mais arejado por um tempo, se refrescando o corpo antes de voltar para a rua, né? Porque o que a gente está... acho que o que está em jogo aqui é que o calor, ele é os médicos falam isso, que é um assassino silencioso. Porque você até pode, se você tem uma condição cardíaca, por exemplo, num dia muito quente e muito úmido, você pode ter um infarto na rua, você pode ter um AVC. A gente até já comentou aqui no programa, né, quando teve aquela morte no show da Taylor Swift, você pode realmente morrer de calor. Mas, na maior parte das vezes, o que a gente vai ver é um dano
ao longo do tempo, assim, o seu corpo vai sofrendo com o calor e aí você vai morrer, sei lá, um tempo depois. Quase um veneno, né? E às vezes nem vai relacionar com isso. Agora, no mínimo, né, Marina, a gente devia pensar que a produtividade despenca quando você está com muito calor. Então... Sim, e se você não está bem de saúde, a produtividade despenca, né? Exato. Por isso eu volto aqui à defesa da jornada 4x3. Nessa mesma matéria que eu citei, do Guilherme Cavalcante, nosso colega de Brasília, que, aliás, eu acho que é uma das primeiras, se não a primeira que eu vi fazendo essa relação entre trabalho e redução de jornada e impacto, né, em mudanças climáticas. Porque ele mostra que, além dos benefícios que traz para o trabalhador, também traz um benefício na mitigação mesmo das emissões, porque você reduz o consumo de energia elétrica e você tem menos problemas com a mobilidade urbana. Então, assim, de um lado, você tem... Por exemplo, a Microsoft fez uma experiência no Japão, que o Gui conta, que eles passaram a dispensar quase mais de 2.000 funcionários da empresa lá, toda sexta-feira, né, fazendo essa semana de 4 dias, e o consumo elétrico caiu 23%. E a produtividade aumentou 40%. Então, né, a gente vê que se tem uma redução no dia de trabalho, menos empresa ligando ar-condicionado, menos empresa ligando motores elétricos, menos equipamentos, né? Além, é claro, do benefício para os trabalhadores. Em relação à mobilidade urbana, quando você tem um dia a menos de trabalho, você não provoca aqueles congestionamentos da hora de vir e voltar do trabalho, que a gente aqui em São Paulo conhece também, né? E no congestionamento tem uma emissão de carbono maior. Sem falar o tormento que é para as pessoas que estão esmagadas em ônibus, que não há ar-condicionado que dê conta, né? Então, é um benefício duplo, assim, você reduz a emissão e você melhora o conforto e a saúde do trabalhador, né? E tem outra coisa no ar nessa discussão, Giovana, que são esses riscos que a gente corre por ter uma economia cada vez mais atrelada a um consumo alto de energia, né? E que, por outro lado, nem sempre é estável por causa das próprias mudanças climáticas, né? A gente sabe que eventos extremos costumam bagunçar aí o fornecimento de energia. Aqui no Brasil, também a gente tem a maior parte da energia gerada por hidrelétrica. Então, se tem seca... Também temos problemas, como teve aquele apagão no governo do Fernando Henrique Cardoso. E agora a gente vê, né, cada vez mais a gente precisando de energia para tudo, e o caos que acontece, como houve em Portugal e na Espanha nessa segunda terça-feira, né, que ficaram entre 6 a 10 horas de apagão, conforme o lugar, e ainda não sabem direito qual foi a causa, mas assim... Como pega as comunicações, antigamente você trabalhava com vela, ia para a escola, né? Dava um jeito. Mas agora atinge as comunicações, atinge absolutamente tudo, né? Fica sem internet. Então, a gente viu o caos que ficou por ali. Né? Então, o que a gente percebe é que se a gente não sabe ainda o que foi que causou esse acidente ali, esse apagão na Europa, começaram falando em cyberataque, depois também havia a possibilidade de ser um fenômeno raro atmosférico que chama vibração atmosférica induzida. Mas ela também seria causada por quê? Calor extremo e ventos fortes. Então, embora não tenha explicações ainda conclusivas, a gente vendo isso, né, que precisa de cada vez mais energia e a gente depende cada vez mais dela e ela tende a se tornar mais instável, né? Você acha, Giovana, que a gente vai ter que repensar os nossos sistemas de transmissão de energia ou mesmo rever esse consumo tão alto? Eu acho que tudo acaba... Acho que o nosso programa inteiro aqui ficou em torno de diminuir coisas, né, Marina? E eu acho que diminuir o consumo de energia faz muito sentido. A gente até falou um pouquinho disso na semana passada, quando entrevistamos a Ana Tônia aqui no programa, né, que é a diretora executiva da COP. E ela falou que um dos grandes problemas hoje, quando a gente está falando na necessidade de transição energética, que seria o quê? Né? Reduzir combustíveis fósseis e aumentar as fontes renováveis. Né? E que hoje o que a gente está vendo é que, por mais que as fontes renováveis estejam crescendo muito, a gente não está vendo a redução
respectiva, né, nos combustíveis fósseis. Por quê? Porque tem uma demanda muito grande de consumo de energia. Então, a gente só está somando fontes, a gente não está conseguindo reduzir. E aí ela fala isso, que talvez a gente tenha que repensar, sim, o consumo de energia se a gente está pensando em combater as mudanças climáticas, né? E aí ela até lembrou uma fala do embaixador André Corrêa do Lago, que é justamente quem preside a COP30, e ele fala, né, que essa transição energética ou ela vai vir por escolha ou por catástrofe. E aí eu acho que a gente está nesse momento de decisão para muitas coisas na vida, né? Entre você realmente ter uma escolha ou você só se decidir na hora da catástrofe. E pensando nas questões trabalhistas, a gente vai ficar esperando que as pessoas morram de calor, por exemplo, para mudar, né? Acho que a decisão sempre tem que ser para proteger vidas, né? Exatamente. A gente não pode esquecer do que é importante. Vida, que está, inclusive, no nome do movimento, Vida Além do Trabalho. Isso aí. E depois desse bloco onde a gente trouxe apagão e blackout, nada melhor do que a gente passar agora para o quadro A Luz no Fim do Túnel, essa luz que não se apaga, onde o Anjo Gabriel vem logo depois da vinheta nos trazer uma boa notícia. Sabia que em Nova Friburgo, que foi a cidade mais atingida pelo desastre da região serrana do Rio em 2011, os moradores podem receber avisos de eventos climáticos de uma forma bem mais personalizada do que só alertas por SMS? O Instituto Friburgo Solidário criou grupos de WhatsApp para alertar a população sobre as chuvas. Por lá, a população ficou muito traumatizada depois da tragédia de 2011. E quando chovia, alguns moradores compartilhavam fotos antigas, o que gerava um medo que não tinha base na realidade. Mas com os grupos de WhatsApp, praticamente acabaram as fake news sobre chuvas em Nova Friburgo. Hoje, mais de 6.000 pessoas participam dos grupos. Dá para imaginar que cada grupo tem mais de 800 pessoas e todo mundo tá ali só para falar de chuva, sem ninguém mandar bom dia ou mensagem de outros assuntos? As informações compartilhadas nos grupos vêm do CEMADEM e da Defesa Civil, além de meteorologistas parceiros. Os moradores também podem mandar fotos e vídeos da chuva que está caindo no local onde eles estão, o que ajuda a fortalecer a percepção do risco. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofimdomundo@publica.org. A gente também deixou links e matérias interessantes que você pode acessar em apublica.org/bomdiafimdomundo. E o Bom Dia Fim do Mundo é parte da Rádio Guarda-Chuva. A dica de hoje é conhecer o podcast Vida de Jornalista, que traz os bastidores do mundo do jornalismo e reflexões interessantes. O Vida Jornalista está com uma temporada chamada Escolhas, que no final de cada episódio você faz uma escolha jornalística. E aí, se você quiser saber como termina essa série interativa, você procura por Vida de Jornalista aí no seu feed, do seu tocador favorito. Boa escuta. Bom, vamos ficando por aqui. Eu vou me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Um abraço, Giovana, até semana que vem. Um abraço, Terto, até semana que vem e bom feriado para todo mundo. E um abraço, Marina. Um abraço, Terto. Um abraço, Giovana. Tchau, gente. Bom descanso. Semana que vem estamos de volta, quinta-feira bem cedo, em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Quinta-feira, 5h30 da tarde, no C3 TV. E agora uma novidade, também na quinta, às 6h30 da tarde, agora nós estamos na TVT. Segunda-feira, 11h30 da noite, também no canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem. Bom dia, Fim do Mundo.